Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Almeida. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema que muitas pessoas ficaram aí impactadas, ficaram meio abaladas ao longo desses últimos dias, que é sobre a reforma administrativa. Então a gente vai desmistificar essa reforma para que você venha manter o seu foco nos estudos e venha ter mais segurança, venha ter mais paz, tranquilidade para se manter focado nos estudos. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar hoje é que muitas águas ainda vão rolar a respeito dessa reforma. A título de exemplo, né, desde o governo do Temer, que se cogita uma reforma administrativa. Na verdade, desde 1995, quando foi feita uma primeira reforma no governo FHC, já 25 anos atrás, é que se pensa numa nova reforma. Então, não é o que esse grande bicho-papão que está sendo pintado. Por quê? Porque foi oferecida uma proposta, porém essa proposta ainda vai ser debatida no Congresso Nacional. E as categorias do serviço público elas têm grande força, né? A título de exemplo, a gente tem uma bancada só de deputados e senadores que são policiais, que são, por exemplo, das Forças Armadas, que não tem interesse que essa proposta seja aprovada. Inclusive, essa bancada foi a bancada que apoiou o governo Bolsonaro, apoiou o governo do Bolsonaro. Então, é importante, galera, não criar pânico. Essa é a verdade. Então, primeiro o governo ele oferece uma proposta ruim para que seja negociado e haja um meio termo, né? A título de exemplo, a gente teve a reforma da Previdência, que foi mais ou menos isso. Muitos pontos que estavam para ser votados não foram votados, né? Muitos pontos ruins da reforma da Previdência, até que houve um consenso e não ficou ruim a reforma da Previdência. E isso vai acontecer também nessa nova reforma administrativa. A reforma vai ter, né? Só que não vai ser aquilo que está sendo pintado agora, né? Muitas águas ainda vão rolar. Outra coisa que já bateram martelo, né, que não vai ser afetado as carreiras típicas de Estado. E um exemplo da carreira típica é a carreira policial, seja polícias civis, polícias militares, agentes penitenciários, corpo de bombeiros e etc. Então essas carreiras não vão ser mexidas. Então se você já estuda para essa área, você pode ter certeza que não vai ser aprovado o fim da estabilidade. O fim da estabilidade que eles querem são para as carreiras administrativas. Talvez, se você estuda para a área administrativa, é interessante você repensar isso. Se vale a pena continuar nessa área, talvez mudar de carreira. Muitas das disciplinas que você estuda hoje, você aproveita para outras carreiras. Por exemplo, nós temos a área fiscal, em que muito da área administrativa se aproveita na área fiscal. Então, assim, é importante você procurar carreiras típicas de Estado, porque as outras carreiras vão ser afetadas sim. O pior quesito dessa reforma não é essa parte do fim da estabilidade, porque eu acredito que muitas das carreiras ainda vão permanecer com estabilidade, mas o pior dessa proposta é a redução do salário de entrada dentro das carreiras. Por exemplo, hoje a gente tem uma carreira muito admirada, que é a carreira da Polícia Federal. Quando foi aprovado isso, por exemplo, se for aprovado, na verdade, né, tomara que não seja aprovado, mas, por exemplo, se a pessoa hoje entra ganhando 12 mil, 13 mil reais, ela entraria com um salário menor, sei lá, 6 mil, 7 mil reais. Na verdade, para a maioria das pessoas ainda vai continuar valendo a pena, porque a gente vê a média salarial para quem tem nível superior na iniciativa privada é cerca de 3 mil reais no máximo. Então ainda assim vai valer a pena entrar no serviço público, mas é ruim, né? Antes você entraria ganhando 12 mil, 13 mil, você vai ganhar 6 mil. Por isso que algo que eu falo é que você deve focar agora. Então pare de ficar se preocupando com reforma administrativa, você deve aproveitar as oportunidades que já estão aí. Nós temos, por exemplo, na área policial, a área que eu sou especialista e sou mentor, ajudo alunos a serem aprovados. Nós temos diversos concursos em diversos estados, concursos saindo, concursos paralisados por causa da pandemia. Nós temos concursos que podem ser paralisados, que é o caso da PCDF,
concursos que estão para sair, como a Polícia Federal, PRF. Então você tem que aproveitar a oportunidade. Eu estou dando o exemplo da área policial, mas a gente pode tirar outras áreas também. Então, assim, qual é o momento certo para você entrar no serviço público? Ontem. Esse é o momento certo. Então, assim, você deve passar no concurso para ontem, né? Então você deve focar nos seus estudos, porque possa ser que essa reforma ainda demore, seja aprovado lá no final do ano. E se existe um edital na praça, não há no que se falar de adotar as regras novas, porque o edital é a regra do concurso. Então, se você, por exemplo, igual tem o edital da PCDF, vamos supor que esse edital seja aprovado, esse concurso seja suspenso. O salário inicial é R$9.000. Porém, o concurso foi suspenso e aprovou a reforma e a legislação. Não há que se falar em mudança de jogo, né? Porque você já está jogando o jogo. E o jogo é o seu edital, tá? Então, assim, por isso que você tem que aproveitar as oportunidades que estão se pintando. Seja a área policial, seja outra área, por exemplo, a área de controle, área fiscal, tantos concursos aí que estão para sair, que já estão saindo. Então você precisa estudar em alta performance, você precisa focar nos seus estudos, você precisa pensar o que eu posso melhorar. E se houver necessidade, é interessante você passar por um processo de mentoria, um processo de coaching, porque isso faz com que você acelere esse processo de aprovação. E para finalizar esse vídeo, ficou um pouquinho longo, ainda que todas essas propostas sejam aprovadas, que não vai acontecer, porque as categorias estão se mobilizando, os partidos, a gente tem a oposição, os partidos de esquerda, como o PT e outros, estão se mobilizando também, né? Não vão desperdiçar essa oportunidade, né, para enfiar o dedo na ferida aí do governo. Então vai haver muito debate. Ainda que seja aprovada essa proposta, eu digo para você, ainda vai valer a pena entrar no serviço público. Eu falo isso porque já tem muitos anos que eu sou servidor público e eu digo que uma das melhores alegrias que você vai ter na sua vida é quando você vê o seu nome na lista de nomeado, quando você tiver a sua nomeação, tá certo? Então é isso. Um forte abraço. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, deixa a sugestão do meu próximo vídeo, que eu vou estar olhando com carinho a sua sugestão e vou estar falando sobre isso, tá certo? Um forte abraço.